consegue enxergar bem a tela, Jean? Consigo. Então tá. Bom, então é a segunda edição que a gente vai fazer então da Caminhada da Macela, né? Não sei se você conhece, mas existe uma tradição aqui no Sul, né, de se coletar a macela na Sexta-feira Santa. E acredita-se que coletando ela antes do nascer do sol, né, quando ela está ainda úmida com orvalho e tal, ela tem as suas propriedades, se ela coletada, né, não precisa ser usada nesse momento, mas se coletada nesse momento, ela tem as suas propriedades, é, digamos assim, aumentadas, não é exatamente esse o termo, né? Mas vai ter, ela tem propriedades mais fortes, digamos assim. Então a gente vai fazer uma caminhada com o objetivo de, entre outras coisas, coletar um pouquinho de macela, né? A gente procura não remover espécies locais, mas a macela ela é efêmera, né? Ela vem e vai, então a gente não vai arrancar com raiz, vai só fazer um manejo técnico ali de uma pequena quantidade para cada pessoa, e a gente vai poder levar para casa um pouco dessa planta que a gente pode fazer um travesseiro, a gente pode eventualmente usar para fazer chá e tal. Bom, Entendi. então rapidamente vou me apresentar aqui, vou pular alguma coisa daqui, né? Mas eu sou escalador desde 93, né? Me chamo Guilherme Forbeck, como você já me conhece. Por formação acadêmica, sou engenheiro de materiais e mestre nessa área, né? Atuei como professor tanto na UEPG como na Unopar. Em 2016, eu começo o empreendimento aqui, que é o Refúgio das Curucacas Ecoturismo, né? Que é uma operadora de turismo, Cadastur, né? Credenciada, e também um camping ecológico. Então, também sou resgatista vertical, né? A gente trabalha também com algumas experiências de escalada. Sou membro do Conselho Consultivo do Parque Nacional dos Campos Gerais, sou condutor de turismo em unidades de conservação e membro da diretoria da nossa instância de governança regional, que se chama ADETUR Campos Gerais. Bom, vamos à parte mais importante, né? Então, começando a nos georreferenciar aqui, né? Pensar onde é que a gente vai caminhar, né? Então, nós vamos caminhar, né, dentro do município de Ponta Grossa, dentro do Parque Nacional dos Campos Gerais, né? Então, aqui esse polígono em azul mostra todo o tamanho do Parque Nacional, né? Tem aproximadamente 22 mil hectares. E a gente está aqui exatamente na divisa entre a área norte e a área sul, né? Que é a chamada zona de amortecimento do Parque Nacional, aqui onde o refúgio está situado, né? Então, a nossa caminhada vai ser indo para dentro aqui da área sul do parque. Então, nós vamos caminhar aqui na trilha Refúgio das Curucacas Furna Grande, né? Então, saímos do refúgio, né? Até a gente está fazendo esse briefing de uma forma online. Alguns a gente já faz, né? Desde o começo da pandemia e outros não. Mas esse briefing, pelo horário, é muito importante que a gente faça online, senão a gente teria que fazer o nosso ponto de encontro às 4:30 da manhã, né? E Entendi. fica meio pesado. E aí, então, a gente parte daqui do Refúgio das Curucacas, né, depois do nosso encontro, aqui no povoado Passo do Pupo, que faz parte do distrito de Itaiacoca, né? Partimos, então, caminhando todos juntos, né? E vamos passar, então, pela propriedade aqui da Dona Maria, né? Que na volta, para quem quiser, ela vende pão, vende manteiga, queijo, tudo de produção deles. Na volta, para quem quiser, dá para passar para comprar ali com eles. E aí a gente segue pela trilha branca, que é a trilha Refúgio das Curucacas Furna Grande, né? E vamos passando alguns pontos que eu vou detalhar a partir de agora, né? O traçado todo ele dá em torno de 4,3 km ida e volta, né? Não vai ser exatamente ida e volta pelo mesmo caminho, a gente vai pela trilha branca e vamos retornar pela trilha laranja aqui por dentro do corredor do Rio Quebra-Pedra. E aí agora eu vou detalhar alguns pontos para a gente ir percebendo. Repare que a gente comenta aqui, mostra nesse mapa aqui, que a classificação básica que é dado pela Confederação Brasileira de Montanha Escalada é leve e superior, né? Então a gente mostra essa reguinha aqui, né, da classificação básica de trilhas, e ela mostra então que as trilhas do tipo leve e superior, elas precisam estar enquadradas em pelo menos um desses itens aqui, né, e tem que ser o maior deles, né? Então a duração é de 1 até 2 horas, né? Então a gente tem ali, a gente vai, a experiência como um todo, a gente prevê algo em torno de 4 horas, mas de caminhada a gente não chega a ter 1 hora e meia, tá?
Então, Uhum. o percurso ele dá mais um pouco de 4 quilômetros, então está enquadrado, é mais do que uma trilha leve, mas é menos do que uma trilha moderada, né? Então, é uma trilha leve superior. Pequenos obstáculos, né? Essa altimetria não é tão grande assim, e um piso ligeiramente irregular faz sentido também. Bom, iniciamos a caminhada então no Refúgio das Curucacas, como eu comentei contigo, né? Passamos a propriedade da Dona Maria, e em todo esse primeiro trecho a gente vai estar passando pela zona de amortecimento do Parque Nacional, né? O Parque Nacional ele está exatamente para dentro dessa matinha aqui, né? Pega deste corredor Uhum. para dentro, aqui a gente enxerga então as Furnas Gêmeas, a Furna do Anfiteatro e a Furna Grande, né? Amanhã a gente vai caminhar, amanhã não, perdão. Sexta-feira a gente vai caminhar nesse trecho aqui, então não passaremos num primeiro momento não passaremos nas Furnas Gêmeas, né? Mas nada impede de que no retorno da experiência, para quem quiser, ainda pode subir a pé ou subir com o carro para visitar as Furnas Gêmeas sem nenhum valor adicional, tá? Uhum. Bom, a zona de amortecimento, então, né, pro Parque Nacional, ela é dada como uma zona de 500 metros, então ela vem até a rodovia, né? Então a gente caminha do refúgio até ali, passando pela Dona Maria. Chegamos no Totem 1, né, que é o primeiro totem, então, que começam as sinalizações das placas, e é o ponto a partir do qual a gente já está dentro do Parque Nacional, né? Então, pegamos a direita para ir sentido Furna Grande, vamos passar, então, pela borda dessa mata de galeria que a gente vê aqui, que é o corredor do rio Quebra-Pedra, é o rio que forma o Buraco do Padre, né? Então, Uhum. se a gente... O Buraco do Padre, ele está exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui. Olha a ruazinha interna lá do Buraco do Padre e tal, né? Então, esse é o rio que forma o buraco. E aí a gente vai caminhar na ida pela borda do corredor e na volta por dentro do corredor. Então, aqui esse pontinho que tem essa flechinha aqui, né? Essa seta, a gente mostra uma imagem, então, dessa borda do corredor, né? A gente vai estar passando, a gente ainda vai estar no escuro, né? Esse horário. E a gente, se não tiver nuvem no céu e a previsão está muito boa, a gente vai ver já, a gente deve caminhar com luar aqui nesse trecho. Uhum. Vamos passar então, indo além desse trecho, num trecho mais à frente, vamos passar por um mineral bem interessante, são as lateritas, né? Então é um mineral formado por lixiviação, muito rico em óxido de ferro e óxido de alumínio, né? O mato está um pouquinho mais alto aqui nas laterais, a gente não vai ver tão bem assim a laterita, mas a gente consegue enxergar bem aqui no toda a linha de lateritas que vai ter aqui, e eu vou estar ajudando nessa interpretação. Vamos passar então por um outro trecho chamado banho de floresta, né? Então, banho de floresta, deixa eu voltar um slide. A gente passa então, perdão, peraí. Aqui. Dentro desta mata aqui, né? Então é uma matinha fechada, é aquilo que a gente chama então de banho de floresta, né? Banho de floresta é uma técnica japonesa, foi estudado pelo Serviço Nacional de Florestas do Japão. E as pessoas que foram submetidas a um tempo mínimo de meia hora em silêncio na mata, retornaram da mata com níveis muito baixos de cortisol, que é o principal hormônio relacionado ao estresse, né? Então a gente Entendi. propõe o uso dessas técnicas, que não tem nada de muito difícil, mas a gente, claro que a gente não proíbe ninguém de falar, mas a gente propõe passar em silêncio nesse trecho de mata, para a gente ouvir os barulhos das aves, da fauna local. É um horário quando a gente está perto do amanhecer, as aves estão muito agitadas e tal, então é interessante a gente ter essa troca. Sentir cheiros, né? Então, usar realmente os 5 sentidos em um pequeno trecho ali de 400 metros, né? Aí tem na imagem da direita, a gente vê uma árvore que talvez seja centenária, que tem no final lá do banho de floresta, que é uma canela amarela. Tem uma flor super cheirosa e ela leva muita vida com ela para cima, desde fungos, né, até filodendros e etc. Bromélias e orquídeas e tal. Bom, aí a gente vai, depois de passar o banho de floresta, então a gente começa uma subida, né, margeando a Furna do Anfiteatro, né? Então existe um mirante natural lá para a Furna do Anfiteatro. O objetivo não é a gente entrar nesse mirante na ida, né? Mesmo porque na ida, quando a gente estiver aqui, a gente vai estar vendo a lua e a gente não vai ter luz suficiente para poder interpretar essa Furna aqui, né? Então é interessante a gente passar na volta. Terminamos essa subida da Furna do Anfiteatro e chegamos no Discoporto, né? Então ele ganha esse nome porque é uma laje
mais ou menos arredondada, grande, né? E alta, que nos ajuda bastante a entender, a interpretar melhor a nossa região, o relevo, a escarpa devoniana e tal, né? E de lá a gente caminha então para chegar na Furna Grande, que é a maior furna da região, uma das maiores de arenito do planeta. Ela tem 410 metros de diâmetro principal e 72 metros de profundidade, né? É ali que a gente vai se estabelecer, mas não ainda no primeiro ponto, que é onde a gente chega aqui, que é o Mirante Norte, né? Do Mirante Norte a gente tem essa visão da Furna. Então repare a altura que Bonito. existe para chegar nas copas das árvores lá embaixo, né? E aí a gente vai fazer um pouco de contemplação ali no Mirante Norte. Nesse momento a gente já vai estar muito próximo do pôr da lua. A gente está acostumado a falar em pôr do sol, né? Vai inverter as efemérides dessa vez aí pra gente. Então, do Mirante Norte, a gente vai caminhando por esse trajeto mostrado em verde aqui, né? E a gente vai passar, então, por alguns mirantes naturais da Furna Grande, o Mirante Central, de onde a gente pretende ver, então, por aqui mais ou menos, de onde a gente pretende ver o... Desculpa, eu perdi minha imagem aqui do pôr da lua, mas enfim, é da onde a gente vai ver o pôr da lua, né? E depois a gente vai para o Mirante Sul, né? Aí, né, repare que a gente está vendo aqui essa mesma parede, só que agora do outro lado, né? Então a gente vem até o Mirante Sul, onde a gente tem um belo visual do relevo lá da Furna e tal, para fazer essa contemplação, né? A gente já vai estar perto do ponto ali, é ali no Mirante Sul mesmo que a gente vai ver o sol nascer. Então, nesse momento, a gente vai estar ali caminhando, vai estar descansando, vai estar interpretando um pouco dessa vegetação que tem aqui no alto, que é a vegetação de campo rupestre, né? Então, esse aqui é um painel de interpretação da vegetação de campo rupestre que a gente vai levar em mãos para quem quiser identificar as espécies que existem lá, né? Então, esse termo rupestre, ele está relacionado a pedras, né? Então, é o campo que existe entre pedras. Hoje, no Brasil, a gente tem 0,1% somente dessa vegetação, né? Então, a gente precisa cuidar bastante com o pisoteio lá em cima, né? E esse material, ele nos ajuda bastante a enxergar algumas espécies de alta relevância, como, por exemplo, o cacto bolinha, que é uma espécie que ainda não está florida, ele vai florir na segunda quinzena de setembro, mas ele é um cacto em forma de bolinha, né, como o próprio nome diz. Uma espécie, esse anel vermelho mostra que é uma espécie ameaçada de extinção e é uma espécie endêmica, né? Então, uma espécie endêmica é uma espécie que em todo o planeta Terra só ocorre aqui nos Campos Gerais. Então, veja a relevância de uma espécie como essa. E essa a gente vai ver lá, e a gente vai ver que aqui nas Furnas elas não estão ameaçadas de extinção, justamente pela existência de atos como esse chamado briefing, né? Onde a gente combina os detalhes da visitação. Bom, aqui a gente tem algumas imagens, né? Eu não sou nenhum fotógrafo profissional e se as imagens ficaram boas é porque a natureza ajudou bastante, vou dizer para você. Excelentes imagens, professor. Então, e aqui, essa aqui, inclusive, em cima da Furna Grande, né? Essa aqui é a rainha do abismo, né? É uma espécie que dá geralmente em ambientes verticalizados. Aqui o cacto bolinha, bem nessa época, então, da segunda quinzena de setembro. Repare como é bonito essa espécie. Esse aqui, o lírio vermelho, do gênero Ipeastrum, ele é uma espécie ameaçada de extinção. Essa aqui é sempre viva, que é uma espécie que não é considerada ameaçada de extinção, mas é uma espécie muito bonita que tem ali. Aqui em amarelinho a gente tem a calha, que é uma espécie quase perene. Então é uma diversão bem bacana a gente se entreter um pouco lá com a vegetação de campo rupestre. Além disso, tem outra riqueza da biodiversidade aqui, que são as aves, né? A fauna em geral, mas aí a gente tem que dar um detalhe especial aí para a avifauna. Então tem diversas aves, você vai perceber lá que as aves vão estar muito à vontade. A gente não liga a caixinha de som nunca, em momento algum lá. Então as aves elas estão muito à vontade realmente e dominam o cenário lá. Você vai perceber, né? Aqui então na imagem da esquerda a gente tem uma imagem de duas curucacas, fotografado por um grande fotógrafo vizinho nosso aqui. Aqui o saí andorinha, que é uma ave que dá mais no verão, é menos provável da gente ver ele depois da manhã, mas pode acontecer. E esse aqui, não sei se você conhece o urutau, né?
Urutau é uma ave Eu noturna. já ouvi falar, mas não conheço. Então, esse aqui a gente conseguiu fotografar com celular, para você ter ideia. Aqui em cima de Interessante. de um toco, né? E a gente Hum, quase que não vê onde acaba o toco, onde começa a ave, né? É bem interessante. Bom, e aí a gente leva também um material bem legal feito pela UEPG, que é o mini guia de aves do Parque Nacional dos Campos Gerais, né? Então a gente leva esses materiais, leva uma canetinha que a gente pode fazer os devidos registros, né? Para quem hum, estiver fazendo as interpretações, eu vi uma gralha azul, vai lá e marca, então com uma canetinha de retro, aqui na quadrícula branca aqui, você, né, já tem essa lembrança hum, da tua caminhada. Na volta você pode fotografar esse material, se quiser levar para casa, e deixa o material com a gente, a parte física, né, que o material é plastificado e tal, tem uma caixinha hum. específica já para colocar o material, tá? Usado. Bom, aqui a foto que eu queria, né? Então nosso objetivo é assistir, né, contemplar lá em cima essas efemérides, né? Então o pôr da lua e o nascer do sol, né? Vamos ver se as nuvens nos ajudam, a previsão tá boa, já a gente vai ver a previsão, né? E depois a gente retorna para cá, passando pela Furna do Anfiteatro. Eu acho que um detalhe importante que eu acabei esquecendo de falar é que a gente vai ter entre o pôr do sol entre o pôr da lua e o nascer do sol, a gente vai ter um café da manhã delicioso feito pelo pessoal da Partilha Comida com Afeto, né? Então, esse pessoal aí, eles são daqui do Passo do Pupo, são parceiraços nossos, Hum. produzem um alimento de alta qualidade, sempre aquela comidinha com história para contar, sabe? Aquele alimento que ela pode te dizer é uma massa caseira, se é quando eles fazem pizza, é pizza de fermentação natural. Então, o pessoal está caprichando bastante naquilo que eles apresentam e eles vão apresentar, então, o café da manhã para nós lá no alto da Furna Grande, né? Show, né, Então, professor? a gente vai estar, né, vai estar frio, né? Então, vai ser bom a gente Hum, comer, tomar uma bebidinha quente e tal. Isso é um cafezinho e tal, bom para a gente se manter bem aquecido. E aí a gente vai retornando depois desse tempo que a gente for ficar lá em cima, né? Aí a gente tomar um café, curtir uma preguicinha ainda por lá e tal. E aí a gente vem retornando aí sim, visitando o Mirante Natural da Furna do Anfiteatro e retornando pela Trilha Branca, até o momento que a gente desvia a Trilha Branca, como comentei contigo, e vamos passar por dentro do corredor do Rio Quebra-Pedra por um trecho, retomando a Trilha Branca e chegando aqui no refúgio novamente, né? Onde vão estar os carros. Então, essa é uma parte importante. Se você quiser qualquer parte aí que você eventualmente queira printar, pode ficar à vontade, tá? Isso aqui é um checklist de mochila, muito importante para não esquecer. Material mínimo tranquilo. necessário, tá? O que você quiser Uhum, trazer além disso, tranquilo, mas esse é o mínimo necessário. Calçado fechado, uhum. né? De preferência, se você não tiver, se não for tênis e se não for de paninho, melhor, tá? Se tiver uma bota, melhor para caminhada. Se não, pode ser o Entendi, tênis, né? entendi. Lembrar de trazer água para beber, né? Aqui no refúgio a gente tem água de boa qualidade. Então, se por acaso você não trouxer água, a gente tem água mineral para vender, mas a nossa água torneral aqui é muito boa também. Mas a gente recomenda por pessoa um mínimo de 1 litro de água para a caminhada, tá? Repare que eu estou Entendi. dando uma ênfase grande no agasalho, né? Você vai ver na previsão que a gente está com uma previsão de uma manhã bem fria. Então é importante trazer Entendi. agasalho e lembrar que aqui vai estar mais frio do que quando você estiver saindo de casa. A região nossa aqui é Hum, mais fria do que na cidade. Então é legal você trazer, de repente, umas 2 camadas de agasalho e mais um impermeável, um corta-vento, né? A gente sabe que entendi. durante a caminhada a gente vai descascando, né? A gente vai tirando roupa, né? Mas a previsão é na volta mesmo, a gente está com algo em torno de 14 graus na volta. Então, Yes. Mas tá frio tendência assim mesmo, né, professor? vai estar frio assim mesmo, exatamente. Então, não vamos subestimar o frio, é bom a gente trazer agasalho, traz a mais no carro, qualquer coisa deixa no carro, né? Entendi. Para evitar só chegar sem aqui. E se tiver um corta-vento, se tiver alguma roupa impermeável para pôr por cima como última camada, melhor. Se não for impermeável, uma jaquetinha, algo assim, né? Que Hum, seja de nylon, assim, alguma coisa leve, só para impedir o vento de roubar calor do corpo, tá? entendi. Ahn, Deixa eu ver, a gente teria que abrir mais alguns itens aqui. Não está abrindo. A apresentação está meio teimosa aqui.
Tá. Bom, mas a gente sempre recomenda aqui, deu algum bug aqui na minha apresentação, tá? Mas alguns itens também que são importantes, além do agasalho para frio, é a lanterna. Então, não esqueça de trazer a tua lanterna. Medicamentos de uso pessoal, né? Então, se por acaso você faz uso de algum tipo de medicamento, sei lá, tem algum antialérgico que você já está acostumado, ou então algum medicamento de uso regular, coisa assim, não esquece de trazer. E também um saquinho de lixo para todo e qualquer resíduo que possa ser gerado durante a visitação, tá bom? Tranquilos. Tá. Então, olha aí, agora abriu. Então tá aí, se quiser printar, fica à vontade. Tranquilo. Aí a gente já toca para frente. Então tá. Bom, essa é uma parte importante, a previsão do tempo, né? Então, seja para sexta, seja para o dia que você vier passear em Itaiacoca, vale a pena você usar a previsão do nosso site. A gente usa um serviço bem confiável chamado de WindGuru, esse que está aqui no cantinho. E aí a gente conseguiu colocar um spot aqui do Passo do Pupo. Então, se você compara a previsão daqui do Passo do Pupo e a previsão daí da cidade, você vai ver que aqui é um pouco diferente, né? Sim. Tem hora que aí está chovendo, tem chovido muito mais aí do que aqui, inclusive, né? Então, assim, vamos selecionar a parte que nos interessa para sexta, né? Então, ele vai dando aqui a linha do tempo, né? De 3 em 3 horas e diversas variáveis. Então, o que está nessa caixinha em vermelho é o que nos interessa. Aqui a gente vai falar de velocidade média do vento, velocidade média das rajadas e aqui a direção do vento. Então, a gente vê que a gente tem uma tendência de ter vento fraco, uma tendência de ter rajadas fracas, porém, olha a direção do vento, é vento sul. Vento sul é sempre um vento frio, né? E é um vento com uma relação muito franca conosco lá em cima. Ele pega sem anteparo nenhum, tá? Então é fraco, mas é aquele vento que vai nos manter, vai tentar roubar calor da gente. Aqui embaixo a gente tem uma informação importante que é a temperatura, né? Então veja, é para estar algo em torno de 10 graus quando a gente for sair. E quando a gente estiver voltando é para estar em torno, variando entre 9 e 13, né? Então, a tendência é estar bem frio mesmo, né? Parte de baixo, que é uma parte que também interessa bastante, aqui a gente vê nuvens altas, nuvens médias, nuvens baixas e aqui precipitação, ou seja, chuva, né? Então, repare que a gente tem um percentual baixo na hora do pôr da lua e do nascer do sol, de nuvens baixas, né? Variando aí entre 13% e 18% de nuvens baixas. E chuva, a gente não tem previsão nenhuma de chuva na sexta de manhã, né? A última chuva é para cair entre 6 e 9 da noite do dia anterior. Conseguiu entender aqui o meteograma? Você é engenheiro, você já Consegui, sabe, professor. Não, sabe identificar tranquilo. bem, né? Sabe Não, interpretar tranquilo. bem esses gráficos aí, né? Tranquilo. Legal. Então, aqui a gente tem os horários, né? A gente usa muito esse site Apollo 11 aqui, que nos dá com uma certa precisão os horários de pôr da lua e nascer do sol e pôr do sol e nascer da lua. Então, para o dia 15, a gente tem a lua se pondo 6h15 da manhã, né? Então, a gente tem que chegar lá em cima um pouquinho antes disso, né? Em 2019, a gente fez o briefing presencial e a gente acabou pegando a lua se pondo exatamente quando a gente chegou no Disco Porto, né? Por ali já está ótimo a gente pegar a lua se pondo. Porém, o objetivo é a gente pegar o pôr da lua lá do meio já da Furna Grande, tá? E aí, a gente tem o nascer do sol, né? O nascer do sol para Ponta Grossa está marcado para 6h35. Lá no ponto onde a gente vai estar para o nascer do sol, que é no Mirante Sul da Furna Grande, o sol vai nascer por volta de 6h45. Então, a gente tem meia hora entre o pôr da lua e o nascer do sol. Entendi. E aí vamos falar de alguns aspectos bem importantes sobre a conduta em ambiente natural, né? Então, o briefing eu sei que é um pouco demorado, mas é só na primeira vez, tá? Nas próximas, pode ver que estamos dos 14 inscritos até agora, 11 já fizeram o briefing conosco e fazem caminhada com regularidade e não tem a obrigatoriedade de participar, tá? Então, sobre a conduta em ambiente natural, a gente vai falar de alguns aspectos bem importantes também, se quiser printar, fica à vontade. Quando estivermos caminhando nos arenitos, essa talvez seja a parte mais importante de todo o briefing. Quando nós estivermos caminhando lá nos arenitos, ou seja, lá no alto da Furna Grande, ou quando a gente estiver lá caminhando próximo do mirante da Furna do Anfiteatro,
nós não podemos pisar em nenhuma espécie vegetal. Então, a gente pede que seja realmente assim, a frase que marca para todos na cabeça é pular amarelinha de laje em laje, tá? Então, a gente não pensar, isso aqui é um capim, dá para pisar. Não. A gente tem que pensar que aquela vegetação, ela tem hoje só 0,1% em todo o Brasil. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Tranquilo. Sempre que estivermos caminhando em trilhas, a gente pede para caminhar em fila indiana, né? Aí, assim, até pelo conforto de quem está caminhando, não vai querer andar embrenhando no mato, né? Vai andar onde está compactado, onde está limpinho. Pedimos para trazer de volta todo e qualquer tipo de lixo, todo e qualquer tipo de resíduo, inclusive os orgânicos. Então, a gente pede para trazer, mesmo que seja, por exemplo, o miolo da maçã, né? Trazer de volta, porque o miolo da maçã, se a gente joga na natureza, a gente sabe que ele é biodegradável, mas tem duas questões. A gente pode estar inserindo uma espécie invasora e a gente pode, porque a maçã, por exemplo, não é desse contexto aqui, e a gente pode gerar contaminação de algumas espécies de fauna local, né? Então, esses são chamados princípios do leave no trace, né? Não deixar rastros. Então, a gente procura trazer, inclusive, o orgânico. Evitamos gritos de toda forma, né? A gente deixa que as aves dominem a parte de áudio lá dos atrativos e não usamos, então, nenhum tipo de aparelho de som. Não são permitidos também animais domésticos, tá? Então, os pets a gente, infelizmente, não pode permitir porque é um parque nacional, né? E sempre convidamos os nossos participantes das caminhadas a se permitir ter um contato mais íntimo com a natureza, né? É você sentir o cheiro de uma folha, macerar uma folha, não tem problema tirar uma folha para sentir o cheiro dela, né? É você sentir, às vezes, a textura do caule de uma árvore. Para quem gosta de abraçar uma árvore, ficar à vontade, né? Essa é a ideia, a gente ter uma troca regenerativa com a natureza, né? Sim. Aqui para falar um pouquinho sobre os riscos e tratamentos, né? As normas exigem que seja falado sobre os principais riscos também. Então, assim, existe o risco da gente encontrar animais peçonhentos, é claro, onde tem mato pode ter, né? Existe um ponto da trilha branca onde a gente vai passar que está sinalizado com marcos vermelhos. Esses marcos vermelhos indicam que entre um e outro nós temos uma colmeia nas proximidades. Então, nunca houve acidente com os nossos visitantes, mas a gente vai passar fazendo silêncio para evitar qualquer situação, tá? Com relação ao risco das serpentes, né? Então, pode acontecer de encontrar uma cobra? Pode, né? Aqui e em qualquer outro atrativo que a gente tem na região. Então, a gente fornece perneira para todo mundo, tá? Não precisa trazer, a gente fornece. A gente tem perneira em 3 tamanhos aqui. A perneira não é desconfortável, é bem tranquilo de caminhar com ela. E, inclusive, para aquele orvalhozinho que vai estar no capim aí, agora na parte da manhã, né? Bem cedo. Então, a perneira, ela, inclusive, ajuda a safar a barra da calça, né? Tranquilo. Existe aqui na segunda linha o risco de queda de nível, né? Então, queda de nível é aquela história de você cair de um lugar em um lugar mais baixo, né? Então, como a gente vai visitar 2 furnas, né? A furna do anfiteatro e a furna grande por cima, então a gente combina uma distância de 1 metro das bordas para que não haja o risco de um acidente, tá? Riscos que são menores, porém são existentes, o risco de um retorno de galho, então em um ou outro trecho de mata fechada, né? A gente pede para dar uma distância entre o caminhante e o caminhante da frente e de trás, para evitar justamente soltar um galho no rosto de quem vem atrás, né? E também pedimos para tomar cuidado, soltar com delicadeza o galho, e quem está atrás procurar ficar atento nesse sentido, se defender, ou, de preferência, manter um espaçamento adequado. Como a gente vai ter um dia de muito frio, uma manhã de muito frio, eu coloquei esse risco de hipotermia também, tá? Então precisamos realmente pensar em trazer agasalho. Então veja a importância do briefing, né? Então se a gente não fala essas informações, o agasalho geralmente que vem da cidade, para a maioria das pessoas não é suficiente na caminhada, sabe? Então tem que trazer um a mais mesmo. E por isso a gente está gravando esse briefing, então, para poder passar para as pessoas que não estão podendo acompanhar, né? E o risco de queda do próprio nível, por exemplo, você pisar num buraco, você pisar numa pedra, num galho, em algo assim e torcer o pé. Isso também pode acontecer, né? A gente vai procurar avisar quem está vindo atrás sempre que tiver alguma situação diferente para prestar atenção, né? E aí, uma vez que a gente fez essa informação preliminar de riscos, né, a gente tem o termo de conhecimento de riscos e corresponsabilidade a ser preenchido, né? Então, tem o link lá na página da atividade
a gente orienta a já trazer preenchido para a gente ganhar tempo para sair logo, né? Mas se não tiver com impressora, tiver com alguma situação assim, a gente tem termos em branco aqui e daí faz o preenchimento aqui, né? Então, o preenchimento é feito, deixa em branco a parte do roteiro, porque esse é um termo que pode ser usado para próximas visitas aqui, tá? Tem uma planilha com vários campos de data e assinatura, onde para as próximas vindas para cá, vocês já podem usar o mesmo termo, tá? Para quem já veio, a gente já Tranquilo. vai deixar os termos separados. E aqui tem, então, né, no termo tem o nosso, é como se fosse um contrato, né, onde você declara estar ciente dos riscos e tal, tal, tal. A gente sempre orienta a ler antes de assinar, né, e tem 4 páginas de anexos, sendo as 2 primeiras relacionadas aos riscos, né, elas também estão disponíveis junto com o termo. Não precisa trazer tudo impresso, trazer somente as 2 primeiras páginas. Essas que a gente está Tranquilo. vendo aí. Bom, e alguns lembretes finais, né? Uma imagem aí do Mirante Sul da Furna Grande. Então, lembrando que o nosso ponto de encontro é aqui no Refúgio das Curucacas, né? Para quem ainda não conhece, na página da inscrição tem um link, quando fala do local, você clicar em cima do link ali, ele já vai levar para a nossa página da localização. Quem quiser um alfinete, é só me pedir pelo WhatsApp, eu mando o alfinete daí pelo WhatsApp, já da localização, já facilita o processo, né? Então, a data, Tranquilo. lembrando a data, então, ela vai ser na Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Maior, dia 15 de abril, a hora, às 5 da manhã, é o nosso ponto de encontro aqui. Então, a ideia é a gente não perder tempo, né? Por isso a gente já pediu os pagamentos, essas coisas tudo com antecedência, justamente para que a gente possa nos encontrar e já sair para a caminhada, eventualmente quem quiser fazer um banheirinho ou algo assim mais rápido, e a gente já sair para a caminhada para que a gente tenha tempo de fazer as interpretações, né? Sem precisar caminhar mais rápido e pegar realmente as efemérides que essas não esperam, né? A lua vai se pôr em horário pontual. Tranquilo, senhor. E aí eu fico E aberto o então para senhor, qualquer consideração, qualquer situação que você queira colocar, é o momento agora. o senhor comentou sobre os papéis ali para a gente imprimir aonde mesmo, que é para ir para poder imprimir as 2 primeiras páginas? Tá. Na página da atividade, aquela página que antecede a inscrição, não, na própria Uhum. página da inscrição, você vai ter um botãozinho azul ali, termo de conhecimento de riscos. Clicando ali, ele já Entendi. abre para você no formato PDF, e daí você já pode imprimir ele. Tipo, para mim, que não conheço, que nunca fui, professor, o ponto tipo, de partida, eu devo ir até o passo, né? Isso, até o Passo do Pupo chegar aqui no refúgio, que daí todos nós vamos começar a caminhada a partir daqui. O Entendi. refúgio fica a Tranquilo. 2 quadras, 2 quadras não, 200 metros do asfalto. É assim, Entendi. quando você estiver chegando aqui no Passo do Pupo, você já vai ver uma plaquinha já te orientando a pegar a direita. Uhum. É que ali, quando a gente chega no passo ali à direita, ali tem uma placa que vai para uma pedreira ali, né? Ali que entra, não? Na pedreira, mas daí mais para frente, Mineração né? ali, mais para frente um pouco, né? Não, fica bem no passo, fica no asfalto aqui o refúgio. No asfalto. No Aham. asfalto mesmo. Então é antes da igreja, você já vai ver uma placa. Sabe onde tem o Ah, Bar Bom Jesus? sim, aham. É antes da igreja, então, né? Exato. Se você quiser, tem 2 formas de chegar. Você pode exatamente na frente do Bar Bom Jesus, você virar à direita 180 graus e voltar pela Rua de Grama, que você já chega aqui no refúgio, já vai ter plaquinha orientando. É o melhor acesso. Se não, Entendi. você passa o Bar Bom Jesus e já entra à direita na primeira. Ali vai ter uma placa orientando, então, a pegar a direita na primeira. Tem um pedacinho que está com um pouco mais de buraco assim na rua só. Tranquilo. Se você tiver qualquer dúvida, me peça pelo WhatsApp, então, que daí eu mando o alfinete para você. Você já pode colocar no Google Maps, no teu Google, o teu Waze aí, ele já vai te jogar por aqui direto, já joga pelo melhor Tra- acesso. Tranquilo, mas acredito que aqui não vai ter erro, não, não, professor. Perfeito. Então tá joia. A gente fica, se tiver qualquer outra dúvida, qualquer situação, e também o pessoal que for assistir o vídeo, né? Aí, aproveitando que a gente está gravando, que tiver qualquer dúvida, faz contato com a gente pelo WhatsApp aí que a gente vai se conversando. Tranquilo, tô ansioso para que chegue o dia logo. Que legal, que legal. Vai ser bacana. De 2019 foi uma delícia e dessa vez vai ser também, tenho certeza. Com certeza. Então tá bom. Então a gente fica, a gente se encontra então, se a gente não se falar antes disso, às 5 da manhã a gente se encontra aqui no refúgio então, tá bom? Tranquilo, então, professor. Então tá joia, Jean. Um Até abração, mais, abraço. uma ótima noite.
Para o senhor também. Até mais, abraço. Até.